Boa noite. Todos vocês estão aqui hoje com o mesmo objetivo: procurar respostas. Respostas para como construir uma carreira de sucesso em moda. E vocês vão encontrar. Mas para que vocês consigam encontrar essas respostas, eu preciso começar com uma pergunta. Como você planejou a sua carreira? Você planejou realmente a sua carreira ou você está deixando rolar, está deixando acontecer? Eu escolhi um curso, eu escolhi uma instituição de ensino e aí depois eu fui vendo o que acontece. Carreira é sinônimo de caminho. E a gente só consegue traçar um caminho quando a gente sabe aonde a gente quer chegar. Quando a gente tem um objetivo claro. Se você não sabe aonde quer chegar, nenhum caminho vai te levar lá. Você vai estar deixando toda a sua carreira profissional, toda a sua vida nas mãos do destino, nas mãos da sorte. Para você ter esse objetivo profissional claro, você precisa pensar, planejar, saber o que você quer fazer. E isso então nos leva a uma segunda pergunta. Qual é o seu objetivo profissional? Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Aonde você quer estar? Se você já sabe, se você já tem claro esse objetivo profissional, ótimo. E aí a pergunta que vem na sequência é: o que você está fazendo hoje efetivamente para conseguir chegar lá? Agora, se você ainda não sabe o que você quer, se você ainda não tem um objetivo definido, agora é a hora de definir o seu objetivo profissional. Nossa conversa de hoje está dividida em 5 partes. Nós vamos começar sonhando com o futuro. O futuro, em princípio, é só um sonho, é uma ideia, é aquilo que você imagina, pode ser o que você quiser. Depois nós vamos passar para conhecendo o mercado, em seguida planejando a carreira, elaborando o currículo e depois a gente vai voltar para o futuro, mas agora não mais sonhando, mas efetivamente construindo esse futuro. Então vamos começar sonhando com esse futuro? Se é um sonho, você pode idealizar aquilo que você quiser. Você pode imaginar o que você quiser, planejar o que você quiser. Mas como saber o que você quer? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, quando a gente fala sobre alguém, sobre alguma situação que a gente realmente gosta, o que acontece? O olho da gente começa a brilhar. As pessoas às vezes falam: nossa, mas eu estou vendo o teu olho brilhando, você gosta realmente disso, né? Ou você gosta dessa pessoa, você gosta desse trabalho, porque o teu olho está brilhando. Esse é o caminho. O que faz o seu olho brilhar? Que tipo de atividade, que tipo de envolvimento, que coisas que você desenvolve no seu dia a dia que efetivamente fazem o seu olho brilhar? Os antigos diziam que os olhos eram a janela da alma, né? Então, se os seus olhos estão brilhando, é porque a sua alma está brilhando, é porque você está feliz, é porque você está bem por dentro. E se você está agora planejando todo o seu futuro, planejando a sua carreira, sonhando com isso, por que não sonhar com o ideal? Por que não sonhar com o máximo, com aonde, né, você realmente quer chegar? O que pode ser que vai fazer o seu olho brilhar acima de tudo? Muitas pessoas me procuram pedindo orientação profissional, para fazer aconselhamento. E normalmente a gente começa com um trabalho de autoconhecimento. Então eu peço que falem um pouquinho de si. E as pessoas têm objetivos de vida diferentes, estilos de vidas diferentes. Não querem todas a mesma coisa. E a gente precisa começar sabendo o que cada um quer. Então tem algumas pessoas que me procuram falando assim: olha, para mim o mais importante é inovar e ter o meu próprio negócio. Eu vejo as coisas por aí, eu acho que nada é bom o suficiente, eu acho que eu poderia fazer muito melhor. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito inovadora, eu tenho ideias diferentes, acredito efetivamente nessas ideias, sei que elas podem se transformar em algo maior. Para mim isso é vital, eu preciso sentir que eu tenho uma coisa minha, inovadora e que eu fiz a diferença. Tem outras pessoas que já me procuram falando uma coisa completamente diferente. Tem gente que fala para mim: olha, Ângela, o que mais me faz feliz é ajudar os outros. Quando eu sinto que eu consegui fazer alguma coisa que efetivamente ajuda as outras pessoas, que a outra pessoa ficou feliz com aquilo que eu fiz para ela, com aquilo que eu desenvolvi para ela, o meu dia está ganho. É isso que eu mais quero. Muitas das pessoas que têm esse perfil são as pessoas que trabalham na área de criação de vestidos de festa, principalmente para noivas, né? Porque tem todo aquele acompanhamento, aquele processo e ver aquele dia máximo da pessoa. Então é uma área de criação muito interessante para esse tipo de pessoa. Claro que existem outras áreas também, a gente vai falar sobre isso. Tem
outras pessoas que falam para mim assim, Ângela, para mim o mais importante é ter um trabalho tranquilo, que tenha um horário flexível, que permita eu conciliar o trabalho e a minha família. Porque para mim trabalho é importante, mas não é o mais importante. A minha família é mais importante. Eu quero casar, eu quero ter filhos e eu não quero que isso tudo se perca. Eu não sou uma pessoa workaholic que vai chegar em casa super tarde e vai acabar deixando isso de lado. Para mim a família é mais importante. O trabalho é um meio de sustento para tudo isso. É um outro perfil. Tem pessoas que falam assim para mim, não importa o que eu faça. Eu vou ser o melhor na minha área. Você pode me dar o que você quiser. Qualquer tipo de trabalho. Eu vou ser o melhor. Eu vou me destacar. Eu sou estudioso, eu vou atrás, eu sou esforçada, eu sou extremamente competente e eu vou fazer o máximo que eu puder fazer. E eu quero atingir o máximo com isso e eu quero ter um excelente rendimento financeiro. Então, vamos encontrar onde está a melhor oportunidade e é ela que eu vou agarrar com unhas e dentes e eu vou ser o melhor que tem. E tem outras pessoas também que falam pra mim assim, olha, Ângela, na verdade, eu venho, assim, eu acho que a gente é muito pautado pela família da gente, como a gente foi criado. Eu venho de uma família onde todo mundo ou é concursado, funcionários concursados, funcionário público, tem bancário na minha família, o meu pai fez direito. A gente tem assim uma coisa muito importante com a segurança. Eu preciso muito sentir que eu tenho segurança e estabilidade. Eu não conseguiria trabalhar com uma coisa que corre risco, que eu não sei se amanhã eu vou estar trabalhando ou não vou. Eu preciso ter bem programadinho. Quando são minhas férias, eu preciso ter meu 13º, eu preciso saber que eu tenho meu fundo de garantia, nunca eu faria uma coisa que fosse regular. Eu preciso me sentir seguro, eu preciso me sentir estável. Se eu me sentir assim, tá muito bem. E aí essa mesma pessoa vira para mim e fala assim, e eu tenho pesquisado muito na área de moda, que eu quero trabalhar com moda, e eu encontrei uma profissão que eu acho maravilhosa, acho que eu ia gostar muito, eu quero trabalhar com consultoria de imagem. Gente, como assim? Como assim? Porque trabalhar como consultor de imagem, ou como um produtor de moda, como um personal stylist, você não vai estar fazendo um trabalho que tenha um emprego. Você não vai estar sendo empregado, você não vai ter um horário certinho ali para cumprir, das 9 às 6, que tem as férias programadinhas, que você sabe quando você vai ganhar. Não, muito pelo contrário. Você vai estar desenvolvendo um trabalho que é autônomo. Você vai estar trabalhando por conta própria. Se é por conta própria, você nunca sabe como vai ser. Você não tem certeza se no mês que vem vai ter cliente ou não vai ter cliente, se vai mudar alguma coisa na economia. Você não sabe o que vai acontecer. Se você ficar doente e não puder trabalhar, você não vai ganhar. Quer dizer, a gente precisa conseguir unir as duas coisas. Se a pessoa sabe que ela tem esse perfil, que quer estabilidade, que quer segurança, ela não pode acreditar que uma profissão que não traz isso para ela vai funcionar para ela. Por mais que ela ache consultoria de imagem muito interessante, a gente vai ter que investigar e encontrar uma outra coisa que se encaixe nesse perfil. Senão, não vai funcionar. O que está acontecendo com esse tipo de pessoa? É uma pessoa que está andando às cegas, não sabe para onde ela está indo. E a chance que ela tem de se frustrar é muito grande. E boa parte das pessoas que me procuram, quando mostram o que estão fazendo, a gente percebe isso, que estão andando às cegas, sem saber o que fazer, acreditando num cenário que efetivamente não existe. Além de saber qual é esse estilo de vida, essa filosofia de vida, mais do que isso, você precisa conhecer também quais são as suas características, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos não tão fortes assim, que você precisa melhorar, que você precisa trabalhar com eles. Esse processo de autoconhecimento é fundamental, porque você conhecendo o seu estilo de vida, encontrando uma profissão, uma atividade para você desenvolver, somente se você conhecer realmente esses pontos fortes e fracos, é que você vai poder desenvolver um bom trabalho, um bom planejamento de carreira. Porque aí você vai ter claro no que você pode investir, no que você vai se destacar, no que você tem um diferencial competitivo em relação aos outros profissionais da mesma área e o que você precisa correr atrás para melhorar ou fazer um pouquinho diferente. Então, como que é o teu perfil? Você é perfeccionista, organizado, metódico, rígido? Ou é uma pessoa mais preocupada com a imagem, que é automotivada?
Tem pessoas que são muito ansiosas, criativas, imaginativas, ao mesmo tempo, quando percebem, são muito precavidas, porque ficam imaginando tanta coisa, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e aí já fica um pouquinho mais com o pé atrás. Tem pessoas que são super racionais, lógicas, observadoras, introspectivas, fica ali um pouquinho mais na dela. Empreendedor, agressivo, proativo, vai atrás, corre. Leve, aventureiro, divertido, flexível. Diplomático, apaziguador, calmo, prestativo, atencioso, amoroso, com muita empatia. Isso são características. Não existem coisas boas e coisas ruins numa pessoa. Não é isso. O que acontece é que cada conjunto de características vai te dar mais ou menos facilidade para atuar numa área ou outra. Então, eu estou fazendo uma seleção para trabalhar como hostess, né? A pessoa que vai ser uma recepcionista, e aí chega para mim uma pessoa que é extremamente introvertida. Não vai funcionar. Uma hostess não pode ser introvertida, eu preciso que ela seja bastante extrovertida. Então quer dizer que quem é introvertido não consegue uma colocação? Consegue, com outro tipo de trabalho. Nesse mesmo evento eu posso estar precisando de pessoal para trabalhar com cadastramento, que precisa ser super focado, ficar ali na dele para desenvolver um trabalho rápido, e esse perfil introspectivo vai ser o perfil ideal. Então, esse conhecimento é muito importante. A partir do momento que você conseguiu fazer um trabalho de autoconhecimento, saber realmente quem você é, como você funciona, como você lida com a vida, o que te estimula, o que te faz feliz, o que te põe para baixo, quais são suas características positivas e tal, aí a gente passa para um segundo momento. Aí sim a gente vai começar a pesquisar o mercado e a conhecer o mercado. Porque você já vai olhar o mercado com um outro olhar, uma outra visão. Com uma visão já um pouco mais seletiva de acordo com o teu perfil. Eu sei que quem trabalha com moda sabe muito bem que nós temos todos os elos da cadeia têxtil, né? Então a gente tem a parte de matéria-prima, tem fiação, tecelagem, malharia, confecção, lavanderia, a parte toda de beneficiamento, tem o varejo. São muitas áreas diferentes em que se pode trabalhar, mas eu quero reforçar isso. Por quê? Porque é muito comum as pessoas pensarem só na confecção e não enxergarem todo o espectro que existe ali de oportunidades de trabalho. Existem mais de 300 profissões dentro da área de moda. Justamente porque quando a gente enxerga as diferentes profissões dentro dos elos da cadeia, esse leque se amplia muito. Então você pode falar, eu quero trabalhar com criação, com desenvolvimento de produto. Ótimo, muito bom. Que tipo de criação? Você vai trabalhar com criação na parte de tecelagem? Você vai fazer desenvolvimento de novos tecidos? Você vai fazer desenvolvimento de estamparia? Você quer trabalhar com criação em confecção? Que tipo? Masculino, feminino, infantil, calçado, acessório? Você vai trabalhar com criação de fitas elásticas? Criação de aviamentos, zíperes, botões, aplicações? Criação de decoração? Né? O que a gente chama de decoração para moda? São aquelas pequenas peças que se faz principalmente para vestuário infantil, que são aplicadas na roupa. Então você tem lá o vestidinho infantil da menininha de 3 aninhos, ele tem um pirulito pregadinho com uma fita, e o outro tem um chapéu que é colocado. Isso em algumas regiões do Brasil se enquadra no que a gente chama de decoração para moda. Ou você quer trabalhar com criação em metais? Metais? Claro, fivelas para bolsas e cintos, fechamentos, taxas. Existe um universo enorme de possibilidades quando a gente consegue enxergar os elos da cadeia. E muitas vezes as pessoas não só se esquecem de enxergar esses elos, como deixam de pesquisar o que realmente existe, aonde está e tudo mais. Uma vez numa palestra, uma menina falou para mim, eu já sei o que eu queria, Ângela, eu queria muito trabalhar com desenvolvimento de produto para tecelagem, mas eu tive que desistir. Falei, por quê? Porque aqui em São Paulo não tem tecelagem. Como assim não tem? Gente, tem um monte. Então, se você está pesquisando, pesquise efetivamente, vá realmente atrás da informação. Não vá só pelo achismo, por aquilo que alguém te falou, pelo que você está imaginando, mas procure informação de verdade.
A gente analisando dentro todos esses elos da cadeia têxtil e vendo a moda, a gente divide a moda em 5 grandes áreas. E a gente vai fazer aqui uma passagem por todas essas 5 áreas para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. A primeira área que a gente vai falar é a de criação, né, que é a área mais conhecida, onde a gente tem realmente o desenvolvimento de produto, coordenação de moda, a parte de desenho, estamparia, modelagem, pesquisa de tendências, que é uma área que um monte de gente quer trabalhar. Essa durante muito tempo foi a área mais procurada, ainda é uma das áreas mais procuradas. É interessante você pensar que quando você está falando de criação, você não precisa falar só na figura do estilista. Ficou uma coisa muito idealizada em cima disso, né? Depois que a gente começou a ter as semanas de moda no Brasil e ficar mais por dentro disso, as pessoas ficaram muito envolvidas com o glamour que tem a moda, né? Com o que ela traz. Ah, eu quero ser estilista, eu quero aparecer lá no final da passarela, chegar lá no final e agradecer, eu quero que o meu nome saia nas revistas, eu quero ter a minha marca e tudo mais. Ao longo desse processo, algumas pessoas resolveram se separar, vamos dizer assim, da modelagem. O estilista era a pessoa que criava e que fazia os moldes, fazia todo o planejamento de modelagem. Começou a haver aí uma certa separação, algumas pessoas falaram assim, ah não, modelagem eu entrego para outra pessoa fazer, para o modelista. Passou então a ter uma divisão muito clara disso. E algumas pessoas começaram a achar que a área de modelagem é uma área menor, que não é verdade, principalmente quando a gente fala em salários. Então, quando você está pesquisando as profissões, pesquise também os salários. No Carreira Fashion nós fizemos, há 2 anos atrás, a primeira pesquisa salarial específica do segmento de moda do Brasil. Nós sabemos que a nossa área de trabalho nós não temos uma profissão regulamentada, portanto nós não temos sindicatos, não temos piso salarial. E como o Carreira Fashion trabalha com empresas do Brasil inteiro, em todos elas da cadeia têxtil, nós acreditamos que era nossa responsabilidade, nosso dever fazer essa pesquisa que nós divulgamos pela primeira vez em 2011 e que ela fica disponível no site, vocês podem entrar lá no site e acompanhar os salários. Então, o que acontece aqui? Quando a gente vai para a parte de estilo e criação, o que eu tenho hoje dentro do site do Carreira Fashion? Em média, 4,6 candidatos para cada vaga na área de criação, na área de desenvolvimento de produto. E na área de modelagem, eu tenho 1 candidato por vaga, que está ótimo, porque até uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tinha meio candidato por vaga, ou seja, 2 vagas para cada candidato. As pessoas não estavam querendo mais trabalhar com modelagem. O que aconteceu? As empresas começaram a se desesperar. Lei de oferta e demanda. Não tenho funcionário, vou começar a aumentar os meus salários. Começou a aparecer um monte de vaga procurando modelista sênior com salário na faixa de R$10 mil. E em empresas onde um estilista sênior não estava ganhando isso. Começou a pipocar. Empresas com vagas abertas de 6, 7, 8 meses e não encontravam ninguém para preencher essas vagas. Claro que muitas pessoas atentas ao mercado começaram a perceber isso, falaram, eu gosto de modelagem, eu também vou fazer um curso, eu vou me aprimorar nessa área e na criação, de repente, ao invés de trabalhar no estilo, eu vou trabalhar dentro da parte de modelagem. E aí começou a haver uma mudança de mercado, por isso hoje a gente tem essa relação aí de 1 para 1. Mas ainda há uma grande diferença na faixa salarial. Então, quando você pega um assistente de criação que está começando hoje no mercado, segundo a pesquisa, o salário médio dele, iniciante, R$ 1.346. Um assistente de modelagem, também começando agora, salário inicial 27% mais, R$ 1.700. É muita diferença. Claro, quando a gente vai aqui já para um nível pleno, isso fica um pouco mais equiparado. Então a gente tem estilista 2.860, modelista 2.960. Então a gente já está falando em algo mais equiparado. O que eu preciso para ser um modelista que consiga uma boa colocação? Basta ser modelista, basta estudar modelagem, já que tem vaga e está um pouco mais fácil esse mercado, de repente não é tão competitivo? Aí vem a questão. Quando você está conhecendo o mercado, você precisa saber quais são as profissões, qual a faixa salarial que elas pagam e o que é necessário para desenvolver bem este trabalho, o que as empresas procuram.
A empresa, no caso agora, é o seu cliente, né? Então, o que esse cliente quer? O que essa empresa está procurando? As empresas com vaga na área de modelagem procuram pessoas que saibam fazer a modelagem plana e também tenham domínio de software de modelagem. Audaces, CAD, Electra, Rhinoceros, enfim, dependendo do tipo de empresa, do tipo de trabalho que ela faz. As empresas às vezes reclamam que quando elas encontram um modelista muito bom, que consegue desenvolver muito bem o trabalho no plano, que tem uma larga experiência, às vezes ele já está um pouquinho mais antigo no mercado e não se atualizou em relação a softwares. Então ele consegue desenvolver o que o estilista precisar, mas não consegue passar isso para um programa de computador e precisa estar lá para poder ter integração com o resto da fábrica. E ao mesmo tempo elas reclamam que o pessoal mais novo acredita que fazer modelagem é apenas saber utilizar o software, e aí quando vem uma blusa super diferente, um negócio totalmente inovador que o estilista criou, ele não consegue desenvolver porque ele fala, mas não tem base pronta para isso no programa, como que eu vou desenvolver isso à mão? Então, para ser um bom modelista, precisa ter conhecimento das duas áreas. Desenvolver efetivamente os moldes sem apoio de nenhum tipo de software e também trabalhar dentro do software, porque você pode ou fazer tudo nele ou precisar fazer coisas à mão e jogar isso para dentro do software. Então, esse é o caminho dentro da área de criação. Um dos grandes destaques que a gente gosta de abordar é a parte de modelagem. Então, nós falamos de criação como sendo uma das 5 áreas. A segunda área que nós vamos falar é a área dos processos produtivos, a parte da produção realmente. Então, a peça foi criada, agora ela precisa ser produzida. O que a gente tem aqui? Acabamento, beneficiamento, costura, engenharia têxtil, estamparia, operação de CAD, PPCP, qualidade, tempos e métodos. Muita gente fala, eu quero ficar no escritório, eu não quero ir para a fábrica, não quero me aproximar do chão de fábrica. Mas existem muitas oportunidades no chão de fábrica e falta profissionais. Falta muito. As empresas nos procuram demais, falando, gente, mas eu não encontro pessoal para ir para a fábrica, eu tenho salários muito bons e tal, não consigo encontrar. Então, essa é uma área que vale a pena também ser pesquisada. Um destaque que a gente traz aqui dentro é a área do PPCP ou PCP. O que é isso, para quem não sabe? Praticamente a mesma coisa, tem uma pequena mudança, essa nomenclatura diferente é conforme a empresa, como que ela estruturou. Então, quando a gente fala em PPCP, nós estamos falando em planejamento, programação e controle da produção. Quando a gente fala em PCP, a gente está falando em programação e controle da produção. O que é isso? É organizar todo o processo produtivo em questão de cronograma, de insumos, de recursos materiais e de recursos humanos. Então, a confecção fez uma venda de 1000 peças para o cliente X que tem que ser entregue no dia 1º. O profissional do PCP vai ter que se organizar para ver que dia eu preciso que toda a matéria-prima esteja aqui, qual é a matéria-prima necessária, qual é o tipo de tecido, qual é o tipo de aviamento, em que quantidade, que dia que ele tem que estar aqui, quando que esse material vai estar em festo, corte, que dia que ele vai estar na costura, como as máquinas têm que estar organizadas para isso, quem são as costureiras que vão estar trabalhando, qual o prazo que elas têm para terminar, quando vai estar em acabamento, quando vai estar em controle de qualidade, quando vai ser despachado. E ele tem que acompanhar tudo isso, porque se der alguma zica ali no processo, alguma coisa, ele tem que conseguir organizar. Até pouco tempo atrás, as empresas contratavam profissionais de PCP de outras áreas. Porque afinal, se for parar para pensar, qualquer tipo de indústria, de fábrica, precisa ter um setor de PCP. Então, não importa se é uma indústria automotiva, se é uma fábrica de parafusos, seja lá o que for. Então, se pegava profissionais de PCP de outras áreas. Porém, nos últimos anos, as empresas têm evitado fazer isso. Elas preferem profissionais de PCP que tenham formação em moda e que tenham bom conhecimento em moda. Por quê? Desde a entrada de toda essa história do fast fashion, em que a gente não trabalha mais só com aquelas coleções estanques em períodos programados, mas a fábrica fica girando numa velocidade muito grande para poder atender diversas criações novas que vão entrando, ou tem fábricas que trabalham com 6 coleções por ano, 8 coleções por ano, né? O que aconteceu com isso? O profissional de PCP ele precisou ficar mais integrado, ele precisa ter um conhecimento maior do processo
para poder muitas vezes intervir de uma maneira positiva, contribuir e ajudar. Não só programar e fazer ali um trabalhinho de cronograma, né, uma coisinha assim. Não, mas entender de moda e poder opinar e saber que tipo de interferências ele pode fazer para melhorar esse processo. Então esse é um destaque. Aqui tem os salários também, né, também fruto da pesquisa do Carreira Fashion. Lembrando que assim, lá na pesquisa, o que você encontra? Você encontra o salário por porte de empresa, pequeno porte, médio porte ou grande porte, por nível hierárquico, assistente, pleno, supervisor, gerente, e também por região do Brasil. Esse que está aqui é um geral Brasil. Lembrando também que é média, ou seja, tem gente que ganha menos, gente que ganha mais do que isso. O que a gente está apresentando aqui, o que vocês encontram no resultado da pesquisa é uma média salarial. Criação, processos produtivos, vamos falar agora de comunicação. Então a gente criou, produziu, transformou em realidade, agora a gente precisa divulgar ou trabalhar com peças já prontas, né, que não vai entrar em um novo processo de criação, por isso a consultoria de imagem se encaixa aqui também. Além da consultoria de imagem, fotografia, jornalismo de moda, produção de moda, visual merchandising, vitrina. Hoje em dia, a área de comunicação em moda tem sido até mais procurada pelas pessoas, pelos estudantes e profissionais, do que a área de criação. A gente chega a ter uma média aí de 6 candidatos por vaga, 6,5 candidatos por vaga, sendo que em criação a gente tinha falado em 4,6 por vaga, se não me engano. Um volume muito maior. O que isso quer dizer? Tem muito mais gente que quer trabalhar na área de comunicação? Mais ou menos. Porque essa relação também vai estar levando em conta a quantidade de vagas que tem. Então imagina uma empresa de grande porte que trabalha com várias marcas e várias linhas. Ela tem 30 estilistas, 30 modelistas, 30 desenhistas, né? Eu conheço empresas que trabalham com trios, né? Então você tem um trio integrado com um estilista, um modelista e um desenhista. Montam-se diversos trios e eles vão ficando responsáveis por áreas diferentes. Essa mesma empresa que tem esses 90 profissionais lá dentro do setor da criação, ela tem um blogueiro que cuida do blog da marca. E muitas vezes ele também é o cara que faz o trabalho das mídias sociais. Então, se a gente pensa que existe uma procura muito grande, existe. Não é um volume de profissionais maior do que o volume de criação. O que acontece é que nessa relação candidato-vaga aparece uma procura maior. Eu estava pensando em trabalhar nessa área de comunicação, gosto muito de mídias sociais e tal. Você está me dizendo então que é super concorrido, Ângela, é muito difícil, assim, que eu não consigo entrar, é isso? O que eu tenho que fazer? Mais ou menos. Não é que é tão difícil assim. O que acontece é que é uma área nova, e muitas pessoas ainda têm uma visão distorcida do que é trabalhar, principalmente quando a gente está falando aí de mídias sociais ou de manutenção de conteúdo, de site, blog e tudo mais. Claro, quando a gente está falando das outras áreas de comunicação, não. Mas quando a gente fala dessas, é uma coisa bem mais recente. Então, muita gente ainda tem uma visão distorcida do que é. Então, eu recebo muitas pessoas, e recrutadores de empresa me contam que recebem também, a pessoa que chega e fala assim, não, eu sou super ligada, eu estou o dia inteiro na rede social, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, até o LinkedIn, assim, que é mais difícil, onde a gente não consegue mexer direito, eu consigo, né? Quando, assim, teve o Orkut, eu estava lá direto, e eu tenho Pinterest, eu tenho Instagram, eu tenho tudo, eu sei mexer tudo, então eu acho, assim, que tem a minha cara trabalhar com isso, e eu amo moda, então tem tudo a ver. Recrutador, tá bom, me fala uma coisa, o que você sabe efetivamente trabalhar com isso, então? Você sabe trabalhar, montar os relatórios de Analytics, de AdWords, você sabe estruturar a parte, então, de SEM e de SEO, que tipo de sistema você usa para fazer monitoramento? Você usa o Hootsuite, você usa algum outro sistema? Como que você faz o trabalho de métricas? Como que é o teu planejamento? Conta um pouquinho para mim. A pessoa... Aí ela sai e fala pra amiga assim, menina, eu fui numa entrevista para trabalhar com mídia social, o cara começou a falar um monte de coisa que não tinha nada a ver. Eu acho que ele não entende nada de mídia social. Não é isso. Existe uma diferença muito grande entre você ser usuário e você trabalhar efetivamente com alguma coisa, né? Quem já é de moda sabe. Quantas pessoas você conhece que falam assim, eu amo moda, eu adoro me vestir, eu quero trabalhar com moda.
entre gostar de se vestir e querer efetivamente trabalhar com isso, existe um salto muito grande aí. A parte de mídias sociais é a mesma coisa. Então, se você quer trabalhar numa área que é nova ou que você ainda não conhece, não a enxergue como usuário. Pesquise como um profissional trabalha com ela e veja que tipo de cursos, que tipo de conhecimentos você precisa adquirir para poder efetivamente trabalhar nela. Então, se você tem um interesse em trabalhar com a parte de mídias sociais, com conteúdo de internet e tudo mais, e você é uma pessoa que está efetivamente preparada para isso ou está se preparando para isso, não é tão concorrido assim, porque muita gente que quer trabalhar na área realmente não tem conhecimento suficiente para isso. Além dessa parte de mídias sociais, um outro destaque bastante grande é a área de VM, a área de Visual Merchandising, que tem se destacado por conta das mudanças econômicas mesmo. Você sabe, hoje você vai num shopping de manhã, aí depois à tarde você vai em outro e à noite você vai em outro, porque você está procurando um presente, está procurando uma roupa específica, alguma coisa, ou para fazer pesquisa profissional, você vai encontrar exatamente as mesmas marcas nos 3 shoppings. Não tem uma variação tão grande assim. Claro, se forem shoppings voltados para o mesmo perfil de público. Hoje, aquela história da boutique, da loja autoral, pequenininha, ela está cada vez menor, cada vez mais acanhada. E as grandes redes estão tomando conta de tudo. E essas grandes redes estão tendo estruturas cada vez maiores e melhores para a parte de VM, porque elas precisam manter a identidade de marca, manter o VM, manter a vitrina padronizada em todas as suas lojas. E estão cada vez mais indo para fora do Brasil. Então hoje, boa parte das vagas de VM pede espanhol fluente, porque muitas marcas brasileiras estão expandindo para a América Latina. E muitas marcas estrangeiras, muitas marcas gringas, quando vêm para o Brasil, elas entram para o Brasil, mas também fazem os outros países. Fazem Argentina, fazem Uruguai, fazem Chile, algumas estabelecem a base no Panamá, outras estabelecem a base aqui. Então, quem for trabalhar com VM para marcas estrangeiras, também vai precisar desse espanhol, porque ele vai estar ligado com a região da América Latina. Isso também é interessante de observar quando você está pesquisando carreiras e profissões. Que conhecimentos eu preciso ter também na parte de línguas, não só de técnica específica daquela profissão ou de software específico. Até alguns anos atrás, quem queria fazer moda tinha que fazer francês. Depois ficou inglês. Hoje, depende. Se você vai para a área de comércio exterior, você vai trabalhar com importação, com exportação, algumas áreas de criação, o fundamental é ter o inglês e o chinês. Para a área de VM, tem algumas que nem estão pedindo inglês, só estão pedindo espanhol. Então, o ideal é que você tenha o inglês e o espanhol. E dependendo de uma área muito específica que você for trabalhar, eu trabalho com calçados. Ainda tem algumas marcas que pedem o italiano também. Então, pesquise essa questão das línguas, para onde que vai, qual que é o ideal também dentro da profissão que você está vendo. Bom, criação, produção industrial, comunicação, quarta área, gestão. Aqui a gente fala em gestão tanto da indústria quanto do varejo. Administração, área comercial, comércio exterior, compras de moda, que é a queridinha, né? Um monte de gente quer trabalhar com isso, marketing, varejo atacado. Marketing pode estar aqui, pode estar em comunicação, depende de como é a estrutura da empresa. Mas como marketing, efetivamente, ele está mais ligado à área de gestão e comunicação fica sendo uma das ferramentas do marketing, né? Aqui também tem alguns destaques. Essa parte de negócios é uma parte que tem crescido muito e que tem aberto novas oportunidades. Até alguns anos atrás, aí vamos colocar 15, 20 anos atrás, a grande maioria das empresas, todas as empresas praticamente, eram familiares, né? E depois que começou-se um processo aí de profissionalização disso, com a entrada de outras estruturas administrativas que não só as estruturas de administração familiar, com o dono gerenciando, a mulher, a esposa cuidando da criação, e, né, era muito comum esse tipo de estrutura. Toda essa revolução que a gente tem, começaram a surgir muitos cargos diferenciados e oportunidades diferentes. Algumas coisas eu quero destacar aqui com vocês. Uma é a área comercial. Uma vez eu dei uma palestra e no final da palestra veio uma menina conversar comigo, que ela não quis fazer a pergunta
na frente de todo mundo e tal. Ela falou assim: Ângela, queria conversar um pouquinho com você, eu tenho uma confissão para fazer. Nossa, uma confissão, o que é isso, né? É o seguinte, eu estou no 4º ano da faculdade, eu já estou para me formar e eu preciso falar, assim, os 3 primeiros anos eu trabalhei como vendedora de shopping. Verdade. Porque assim, o salário era bom, eu precisava da grana para pagar a faculdade, precisava desse dinheiro para me manter. E toda hora eu pensava: meu Deus, eu preciso sair disso para ir trabalhar com moda, eu preciso sair disso para ir trabalhar com moda. E eu pensando: gente, o que ela tá falando, né? Como assim sair disso para trabalhar com moda? Preciso sair disso para trabalhar, porque eu preciso entrar na área. Mas eu não saía por causa do salário. Só que agora eu tô vendo, eu tô indo para o 2º semestre do 4º ano, eu preciso começar a trabalhar na minha área. Se eu não trabalhar na área, depois eu não vou arrumar emprego. Mas deixa eu só entender uma coisa, eu perguntei para ela. Você está falando que você trabalhou em loja de shopping, mas era como vendedora em loja de vestuário? Estava ligada a calçado, vestuário? Ah, sim, não, sempre trabalhei com roupa. Eu falei: onde você trabalhou? Ela mencionou 2 marcas muito bacanas, muito legais. Eu falei: ah, que ótimo. Então me conta um pouquinho desses 3 anos aí que você passou por essas 2 marcas. Você estava acostumada a acompanhar como que era feita a compra das peças que iam vir? Como que ia ser estruturado o mix de produto, né? Quantos bottoms, quantos tops, como que ia ser feita a grade, o volume de estoque que ia ser comprado de acordo com o perfil do público daquela loja. Você acompanhava essa parte toda da compra, do mix, da grade? Ah, não, acompanhava. Inclusive, eu fazia isso junto com a gerente. Hoje em dia eu faço, né, que eu ainda estou na loja, eu que faço toda essa parte junto com a gerente. Eu falei: ah, que legal. E, além disso, se não me engano, nessa marca X, né, das 2 que ela falou, nessa marca X, eles têm aquele costume de mandar os estilistas para a loja, né? Ela falou: ah, tem. Um parênteses aqui, para quem não sabe do que eu estou falando, muitas marcas optam por, em alguns períodos do ano, tirar os estilistas do setor de criação, mandá-los para algumas lojas. Eles ficam na loja 2, 3 dias, algumas chegam a deixar 1 semana, e eles ficam dentro da loja como se fossem vendedores. Para quê? Para ter o contato direto com o público, para ver o que o público procura, para ver como que ele se relaciona com a roupa, como que é o processo de decisão dele dentro do ponto de venda, ver o que ele fala da roupa no provador, quando ele vai lá e experimenta o que ele gosta, o que ele não gosta, e com isso ter uma aproximação maior com o público. Depois ele volta para a criação munido de muito mais informação, porque se ele ficar isolado lá sem ter contato, ele pode começar a errar o caminho eventualmente, né, daquilo que ele está criando. Então, voltando. Ah, sim, não fazer. Inclusive, eu aprendi como que elas faziam essa pesquisa, elas me passavam várias coisas e eu fazia um relatório, né? Então eu já estava acostumada. Quando a gente tinha chegada de coleção nova, eu sentia como que era recebida essa coleção, como que as pessoas, quais eram os comentários e tal. Eu estruturava todos os relatórios com base no que os estilistas queriam e mandava isso para lá, para a matriz, para a parte de criação e tal. Falei: ai, que ótimo. E a parte de VM, você chegou a acompanhar a pessoa que fazia o projeto de visual merchandising, vitrine, estruturação, posicionamento das peças dentro da loja, definindo aonde que ia ficar a parte de grade furada, o que eram as peças novas, o que estava em liquidação, o que era lançamento, tal. Você acompanhava tudo isso? Ah, essa parte eu sei fazer também super bem. Eu falei: peraí, você está me dizendo que você trabalhou 3 anos e você não estava na área de moda, depois de tudo isso que você acabou de me contar aqui? Ela parou, olhou. Gente, ela não tinha se dado conta. Ela estava há 3 anos trabalhando e ela só pensava para ela mesma: ai, meu Deus, eu sou vendedora de shopping, ai, meu Deus, eu sou vendedora de shopping. E se colocava para baixo por causa disso. E não parou para pensar em tudo que ela aprendeu ali dentro, em tudo que ela fez, em todas as competências que ela adquiriu, em todos os conhecimentos que ela adquiriu. Isso não passou pela cabeça dela. Vale lembrar que o varejo é uma área que leva muitos profissionais para dentro da fábrica, para dentro do setor de criação. Tem grandes estilistas da Zara que começaram como vendedoras da Zara. Né? A gente tem grandes marcas também como Zump, que chefe de atacado foi pessoa que foi vendedora de varejo, depois foi para o atacado, começou a gerenciar atacado, começou a fazer um trabalho
grande lá dentro, começou a gerenciar toda a parte de atacado, ou seja, de venda para todas as multimarcas que revendem a marca no Brasil. Supervisor de loja que viaja o Brasil inteiro acompanhando as lojas e tal. Muitas vezes começaram como vendedores. Então, essa área é uma área fácil de entrar, aonde se aprende muito, se a pessoa quiser aprender, não se ela ficar, como a gente falava antigamente, balconista, né, com a barriga encostada assim no balcão, aí não aprende nada mesmo. Mas se ela estiver focada em aprender, ela aprende muita coisa, consegue fazer um desenvolvimento muito bom e mantendo contato com o RH da marca, da matriz, ela pode traçar uma carreira dentro daquela marca e ir para outros setores lá dentro. Essa é uma opção. Uma outra questão muito importante da área comercial, uma outra mudança de mercado que vem acontecendo. Era muito comum que as tecelagens e malharias, o pessoal que trabalha com venda B2B, né, business to business, que vende para as confecções, trabalhe com representantes comerciais, né? Alguns já têm lá os seus grupos de representantes de 20, 30 anos que estão lá dentro, né? Então eles chegam, vão até a confecção, conversar com o estilista, levam aquela maleta cheia dos tecidos, mostram, tiram um pedido, negociam preço, prazo, forma de pagamento e tal e tal. Quando a gente fala que esse mercado foi mudando, foi deixando de ser familiar, foi se profissionalizando, a gente também fala que dentro dessas confecções começaram a ter estilistas profissionais. E que quando recebem esses vendedores, esses representantes comerciais, falam assim, olha só, deixa eu te mostrar, eu estou desenvolvendo essa coleção, vou mostrar aqui para você um pouquinho os croquis, para você ter uma ideia, eu estou com um pouquinho de problema nesse vestido aqui, eu preciso de um tecido que me dê esse caimento e tal. Você tem algum tecido aí que você recomenda, que indicaria bem aqui? O cara para e olha assim, ele não entende de tecido. Ele sabe tirar pedido, ele sabe vender, ele sabe negociar, mas de tecido ele não entende. E algumas pessoas com formação em moda, trabalhando como vendedores de tecelagem, de malharia, como representantes comerciais, quando chegam nas confecções para conversar com o estilista faz essa pergunta que ele fala, claro que eu tenho esse aqui, vai te dar um caimento assim, mas eu também te sugiro esse outro, porque agora também estava vendo na pesquisa de tendências que a nossa marca fez para o desenvolvimento desses produtos, tem tal e tal cor que pode ser interessante, tem tal e tal tendência. Então, ele contribui com o processo de criação do estilista. O que acontece? O estilista compra mais, ele gera um vínculo, ele começa a fidelizar esse cliente, esse estilista, gera uma outra relação. E o estilista, quando vai ligar na fábrica de novo, fala, olha, outra vez eu fui atendido por uma fulana que tinha formação em moda, que conhecia a área e tal, eu queria saber se dava para mandar ele, porque, nossa, ele me ajudou muito mais do que aquele outro representante. Eu sei que aquele outro trabalha com a gente já, com a nossa marca aqui há uns 10 anos e tal, mas eu gostei mais desse que entende de moda. E por causa disso, tem várias empresas trocando ou readequando o seu corpo de vendas. Então tem um movimento muito grande de empresas que estão trocando esses representantes por outros representantes, então, podem trabalhar como representantes comerciais, algumas trabalhando com vendedores que tenham uma formação em moda porque eles vendem muito mais. O que essas empresas normalmente dizem pra gente? Olha, para mim é mais fácil pegar alguém que entende de moda, que entende de tecnologia têxtil, entende de pesquisa de tendência, entende de criação e tem linguagem para falar com o estilista. E se precisar, se ele ainda não tivesse conhecimento, dá um treinamento para ele na parte de negociação e vendas, do que eu pegar uma pessoa que sabe negociar e vender e explicar tudo da parte de moda, que é muita coisa. Então, essa é uma área muito interessante. Isso não está acontecendo só com moda, não. Está acontecendo em diversas áreas. Na parte de agronegócio também tem muitos vendedores que são formados na área de agronomia, como engenheiro agrônomos, parte de engenharia, mecânica, outras áreas. Isso está sendo cada vez mais comum. Os profissionais formados na área trabalharem como corpo de vendas forte, porque entendem do assunto, falam a mesma língua do comprador e conseguem vender muito mais. E a gente tem casos de pessoas que ou fizeram essa opção, foram atrás de aprender a negociar, estudar técnicas de venda para trabalhar com isso e hoje tem aí uma renda mensal na faixa de 30 a 40 mil reais, às vezes na faixa de 27, 28, 30 anos, porque optaram por se focar nesse tipo de trabalho.
Então é importante acompanhar também as mudanças do mercado. Não se fiar só em informações mais antigas, mas saber o que está acontecendo agora. Existem profissões que mudam e existem perfis profissionais, como nesse caso, que as empresas começam a mudar também. O que elas estão buscando de perfil profissional para aquele cargo, para poder se adequar a uma nova realidade. Quinta área, a área da pesquisa científica. Né? Você trabalha com moda, você pode ser um professor, seja de curso livre, técnico, graduação, pós-graduação. Você pode trabalhar na pesquisa científica com a parte de dissertação de mestrado, tese de doutorado, desenvolvendo outras pesquisas. E você também pode trabalhar com treinamentos, que existem muitas empresas que contratam profissionais especificamente para trabalhar com treinamento. Então pega, por exemplo, uma empresa de software de modelagem. Quando ela faz uma venda para uma confecção, ela normalmente disponibiliza um profissional dela para ir até essa confecção, dar um treinamento sobre como utilizar o software. Não basta ser um profissional de informática, não é essa a ideia, porque vai ensinar a usar o software na sua aplicação para moda. Então é um profissional de moda que tem esse domínio do software e que trabalha com treinamento, visitando diversas confecções, diversas empresas. E há ainda a pesquisa para desenvolvimento de novos produtos, principalmente na área de fiação, os tecidos inteligentes, frutos, né, de fios inteligentes. Então fio com proteção ultravioleta, com um trabalho para celulite, na parte química, com cápsulas de aroma que são inseridas no tecido. Então existe aí um espectro enorme para trabalhar com pesquisa, com desenvolvimento, com treinamento, que também pode ser muito interessante, também compõe uma dessas 5 áreas. Bom, nós vimos que é extremamente importante começar com um processo de autoconhecimento. Depois, na sequência, nós vimos que é importante conhecer o mercado, pesquisar o mercado, compreender isso, porque só a partir dessas 2 bases de informação é que a gente vai conseguir estabelecer o nosso objetivo. E tendo um objetivo é que a gente consegue traçar o caminho até ele. Então agora nós vamos começar a planejar a carreira, vamos ver o planejamento de carreira. O que é preciso aqui? Ter um sonho, conhecer a realidade, aí sim você vai ter um objetivo possível, né? Qual que é o seu objetivo? Temos o objetivo? Vamos começar a trabalhar em cima dele então. Quando a gente consegue ter todas essas informações que a gente puxou até aqui e consegue ter o objetivo, a gente traça o caminho de uma maneira muito privilegiada. Porque é como se você estivesse enxergando esse labirinto de cima. Quando você não tem essas informações, você se vê dentro de um labirinto, você vê perdido, sem saber para onde ir, que tipo de atitude tomar. Agora, quando você tem tudo isso, você traça o mapa, você traça o caminho, você define o que você quer fazer. É muito melhor. Certa vez eu recebi uma pessoa que me procurou para fazer um atendimento. Ela chegou, abriu a porta, entrou, oi, tudo bem? Dela tudo. Ela foi falando tudo, já tirando um papel da bolsa, colocou assim em cima da minha mesa, virou ele para mim, empurrou, sentou e falou, olha o que eu fiz com a minha vida. Você acredita? Foi isso aqui que eu fiz com a minha vida. Olha, peguei o papel até com um pouquinho de medo, assim, né? Fui puxando assim, falei, o que tem aqui dentro? Eu vou te contar, nem precisou ler, claro, ela já foi contando. Minha história é a seguinte, eu fiz moda, né? Aí quando eu estava no último ano, o pessoal falou para mim, minhas amigas, né? O pessoal começou a falar, fulana, você precisa arrumar um estágio, você precisa arrumar um estágio. Aí uma amiga minha já estava estagiando e falou, olha, lá na marca X, uma marca super bacana, tem uma vaga de estágio e tal, você não quer que eu indique você lá? Ah, poxa, eu quero, claro. Fui para lá, fazia 3 meses que eu estava lá, eu estava chegando na reta final para me formar. E aí as minhas colegas falaram assim, ô fulana, você precisa pedir um aumento. Eu falei, por quê? Não, porque você vai se formar. Se você vai se formar, você já não é mais um estudante. Você já tem que pedir um salário maior. Aí fui eu lá, gente, com 3 meses de empresa, só a menina foi pedir um aumento. Aí cheguei eu lá com meus 3 meses, falei com o fulano era o nome do dono da marca, né? Que era... A marca levava o nome dele, falei com o fulano, ele falou assim, olha, fulano, tal, eu vim pedir um aumento, porque eu vou me formar, e lá na minha faculdade, os meus colegas falaram, não vou mais ser estudante e tal, então eu mereço um aumento. Ele falou assim, olha, não dá,
Só tem 3 meses que você está aqui. Você não fez nada ainda que justifique esse aumento, que mereça esse aumento. Você está começando, gosto bastante de você, gosto do seu trabalho, acho que você tem futuro, eu acho que você pode ficar aqui bastante tempo, mas não é hora de dar um aumento para você. Eu saí arrasada, né? Cheguei em casa, contei pro meu pai. O pai virou para mim e falou, ó, vamos fazer o seguinte, você gasta mais de gasolina e estacionamento para ir trabalhar nesse lugar do que você ganha de estágio lá. Então, faz o seguinte, eu te dou esse dinheiro e você fica em casa. Aí, pelo menos, você não gasta gasolina, não gasta o carro, não tem desgaste, nada. Fica em casa, depois você procura outra coisa. Ângela, sabe o que eu fiz? Eu fiz isso mesmo. Eu não sabia que não era para fazer. Eu não sabia que quando ele falou isso, não era para eu fazer. Um pai fala uma coisa dessa, mas quem que faz isso? Quem que pede para sair de uma marca ótima quando o dono acabou de falar que você tem futuro, que você pode ficar lá dentro, porque acabou de cometer a burrice de pedir um aumento com 3 meses? Gente, e eu saí. Eu falei, você saiu e aí o que aconteceu? Não, aí, assim, eu tenho muitas amigas, uma outra amiga minha me chamou, falou assim, olha, tem uma vaga de assistente de estilo aqui na empresa que eu trabalho, você não quer que eu te indique? Eu falei, nossa, eu quero, lógico, maravilha, melhor ainda, né? Eu tava deixando de ser estagiária e já ia ser assistente. Aí entrei lá, foi super legal, fiquei 4 meses lá, a marca era tal, também uma marca ótima. Fiquei 4 meses lá. Aí uma outra colega minha, que trabalhava numa outra empresa, falou assim, fulana, abriu uma vaga de assistente aqui, eu acho que tá pagando mais do que aí, ó. Tá pagando tanto. Ah, tá pagando uns R$300 a mais. Você não quer vir pra cá? Eu te indico, vem pra cá. Aí eu fui. Bom, e assim foi indo, dá uma olhada aí. Aí eu olhei. Em 10 anos ela tinha passado por 8 empresas. Nos últimos 10 anos ela tinha passado por 8 empresas. Só marcas ótimas. Na maioria delas, ela só desenvolveu uma coleção. Não chegou nem a desenvolver 2, porque não ficou tempo suficiente. Ficou 6 meses numa, 8 meses na outra, 4 meses na outra. Ela foi pulando de galho em galho, horizontalmente, né? Sempre no mesmo cargo. Eu estava como estilista, sempre como estilista. Ela não foi andando verticalmente, ela foi andando que nem um siri, de lado. Não para cima, para frente. Eu falei, sei, e por que agora, depois de 10 anos, que te deu esse clique, que você está achando que você fez alguma coisa errada com a sua vida? Porque pelo jeito você não estava achando. Você não ficava sem trabalhar. Agora você está sem trabalhar. Por quê? Ela falou, então, a última marca que eu fui trabalhar era numa outra cidade. Eu fui para lá, mas eu não me adaptei à cidade, não me adaptei à marca e tal, e pedi para sair. Quis voltar para cá. E eu voltei e comecei a procurar emprego e eu não estava conseguindo. Quase ninguém me chamava para entrevista. E meu currículo é muito bom. Eu tenho vários prêmios, eu já fui destaque diversas vezes em vendas, como a estilista cujas peças mais venderam dentro da coleção em comparação com as outras estilistas. E eu não estava conseguindo, o pessoal me chamando muito pouco para entrevista, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Até que eu fui numa entrevista na semana passada e a recrutadora falou assim para mim, e por que você acha que eu vou acreditar que aqui você vai ficar? Sim, porque, veja só, você ficou super pouco tempo em cada uma dessas empresas. O que me leva a crer que aqui você também vai ficar pouco tempo. Você tem a tendência de ser muito volátil, de ficar mudando muito, de não se acomodar em lugar nenhum. Então, de repente, eu vou ter todo um investimento em treinamento, em contratação, vou pegar uma outra pessoa que vai parar um pouquinho o trabalho dela para te dar suporte e tal. E quando você engatar no trabalho, você vai embora de novo. O que você me diz sobre isso? Ângela, eu fiquei apavorada, eu entendi. Por que eu não estou conseguindo emprego? Porque é assim que as pessoas me veem. Como uma pessoa efêmera, que não sabe o que quer, que está cada hora num lugar. Eu nunca me vi assim. Eu não me vejo assim, eu me via como uma estilista muito competente, que passou por várias marcas importantes. Eu não sabia que eu estava sendo vista assim. Se eu tivesse planejado a minha carreira, tudo teria sido muito diferente. E essa colocação dela é muito comum, né? Às vezes a gente não para pensar, aí vai para uma coisa porque acha legal, muda para outra porque acha que pode ser mais legal, sem parar para pensar nas consequências, sem parar para pensar como que aquilo vai refletir dali um tempo, se aquilo realmente é o melhor para você ou não é o melhor para você. Né? Quantas vezes você toma uma atitude, às vezes meio por impulso, ou sem parar para pensar e depois se arrepende? Ela tomou várias.
A outra questão dentro disso, que também é muito comum, é não parar para pensar qual é a imagem percebida que nós temos. Ou seja, como os outros nos percebem, como os outros nos veem. Não basta só como você se vê, mas para você ter uma colocação no mercado, para você construir uma carreira, você precisa saber como você é visto pelos outros. E você pode planejar essa imagem, ela não precisa ficar ao acaso. Você pode planejar como você quer ser visto e assim conseguir estruturar tudo muito melhor. Bom, temos um objetivo, sabemos onde queremos chegar, ótimo. Você sabe onde você quer chegar? Então agora pega papel, caneta, vamos começar a planejar. Coloca lá, objetivo, 2 pontos, escreve. Seu lema de vida, seu objetivo de vida, seu objetivo profissional, uma frase, um parágrafo, da forma que você quiser. Mas deixa claro o que você quer, aonde você quer chegar. Estampa isso no papel, registra isso no papel. E aí parte para o contexto. Como eu vou fazer para conseguir chegar aonde eu quero chegar? Onde é exatamente esse lugar que você quer chegar? Quando você quer chegar lá? E com quem? Tudo isso faz parte de um contexto. Às vezes, para você conseguir desenvolver um trabalho, você precisa ter um sócio, você precisa ter uma outra pessoa junto com você. E aqui vai uma dica, se você quer ter um sócio, não pegue uma pessoa que é igualzinha a você, não pegue seu melhor amigo. Senão, vocês vão ter exatamente os mesmos problemas. Ai, nós duas somos ótimas na parte de criação. E nenhuma de nós duas, assim, sabe muito bem fazer o preço, negociar com o cliente. Gente, vocês só vão somar problema. Vocês precisam conseguir que uma complemente a outra. Então, se uma pessoa é ótima em criação, mas não é muito boa de fazer preço, de negociar, a outra pessoa precisa ser boa de negociar, né? E de repente não ser assim tão bom em criação, porque é uma complementação. Senão não vale a pena se associar, vocês só vão somar fraquezas e vocês precisam somar forças. Então, procure alguém complementar a você. Às vezes, esse com quem é porque você quer aprender uma coisa específica com uma determinada pessoa que só ela sabe fazer aquilo e não tem curso disso. Eu tenho caso de uma moça que eu conheço que fez isso. Ela queria atuar numa área que só tinha um cara aqui no Brasil que sabia fazer, mas ninguém sabia. O que ela fez? Ela procurou ele e ofereceu para estagiar de graça. Falou, olha, eu quero muito aprender sobre essa área específica. Você é expert nela, você é a melhor pessoa do Brasil nisso. Então, eu queria saber se você me dá uma oportunidade de eu estagiar aqui de graça. Eu faço o que você me pedir, te auxilio no que você precisar. Não precisa me remunerar, eu quero realmente aprender. Cerca de 3 anos depois, ela foi convidada por ele para entrar em sociedade na empresa. Por quê? Porque ela mostrou toda uma proatividade, mostrou uma disponibilidade, vontade de crescer, vontade de aprender, tudo aquilo que alguém quer para ter uma outra pessoa junto. Ela foi convidada para entrar de sócia. Esse onde, né? Às vezes o que você quer fazer não tem aqui, só tem em outro lugar. Ou tem aqui, mas o onde, que tipo de empresa? Aquela coisa dos elos da cadeia têxtil que a gente falou, né? Que tipo de empresa é esse que você está procurando? Para você poder traçar esse como, esse passo a passo de o que você vai fazer para chegar até lá. Quando você estruturar esse panorama, pare para olhar quais são os obstáculos. Se você olhar o seu planejamento e não tem nenhum obstáculo, começa de novo alguma coisa que você fez errado. Sempre tem algum obstáculo. Existem, claro, obstáculos que são intransponíveis. Ah, eu quero ser estilista, mas eu sou daltônico. Não vai rolar, claro. Mas a maioria dos obstáculos são totalmente possíveis de serem superados. Se você olhar o seu planejamento de maneira crítica, já prevendo os possíveis obstáculos, prevendo as coisas que você vai ter que superar, você vai se tornar mais forte, vai se preparar melhor para isso e não é qualquer coisinha que vai te pôr para baixo, não. No Carreira Fest foi feita uma pesquisa, há uns 4 anos atrás, com 50 grandes empresas da região de São Paulo, na área de moda. Foi conversado com gestores de RH e com gestores, gerentes e diretores de áreas diversas dentro da moda, de criação, marketing e tal. Era uma pesquisa qualitativa, então não tinha resposta aí pré-definida. O objetivo era saber qual o perfil do egresso das universidades de moda do Brasil. Então a gente queria que eles falassem, como você vê a pessoa que acabou de se formar, que está saindo da faculdade, que está chegando aqui para trabalhar?
Os resultados foram muito interessantes. Os pontos fortes, eles colocaram a questão de bom repertório de moda, boa habilidade de pesquisa e boa habilidade de criação. Isso foi muito legal. Só que nos pontos fracos, os pontos a melhorar, eles foram praticamente unânimes, assim, nem deu muito o que a gente olhar. Eles apontaram falta de paciência, falta de persistência e falta de habilidade numérica, né? Então aquela coisa de trabalhar com moda não precisa entender de números. Claro que precisa, você não pode criar uma peça sem saber fazer o custo e preço dela. Sempre você vai estar ligado com a habilidade numérica, você vai ter que também lidar com metas, é um mercado, é preciso que seja vendável e tudo mais. Agora, persistência e paciência é um problema enorme. É essa questão de quando vê um obstáculo, simplesmente nem se esforçar para superar. Tenho recrutadores que contam para mim, gestores de área que contam para mim que estavam com uma funcionária nova, e isso eu já ouvi 3 vezes, a situação, praticamente a mesma situação. A menina chegou com um trabalho e ele falou assim, legal, então, mas é que isso aqui não é bem assim, você precisa fazer de uma outra forma, essa sua ideia é interessante, mas a gente já fez isso no passado aqui na empresa e não funcionou e tal, e aí falou, não é assim que faz, em alguns casos eu estava dando uma bronca, falou, não foi isso que eu te pedi outra coisa, te pedi A, você me entregou B. Então quando entra nesse momento de dizer que não era aquilo, que, gente, é a coisa mais normal do mundo, é trabalho. O tempo todo você vai fazer uma coisa que não dá certo, não era o que queria, que tem que fazer de novo, tem que refazer, acontece. Quando chega nesse momento, esses 3 gestores colocaram que a reação da moça com a qual eles estavam conversando, os 3 casos eram mulheres, foi exatamente a mesma. Ela falou assim, quer saber? Eu não preciso disso. Levantou, pegou a bolsa, foi embora, nunca mais nem apareceu no RH. Foi embora, abandonou o trabalho. Isso é uma coisa que está se tornando comum. Ou da pessoa receber um feedback e ela responder de maneira agressiva, não gostar. Gente, trabalho é isso, é negociar o tempo inteiro para conseguir se atingir o melhor. O melhor não é aquilo que você acha que é melhor, é aquilo que é melhor para a empresa como um todo, existem diretrizes. Então, persistência e paciência são fundamentais para superar todos os obstáculos que você com certeza vai encontrar, porque sempre existem obstáculos. E aí para pensar o seguinte, onde você quer chegar? Quem você quer ser? E onde você está hoje? Quem você é hoje? O que falta para chegar lá? Analise o seu momento atual, veja o que falta, porque saber o que falta, ter consciência do que falta, é o que vai permitir para você planejar as ações que você tem que tomar daqui para frente. Às vezes, o que falta é um pouco mais de estudo, né? É adquirir conhecimento em alguma área, fazer um curso. Em outros momentos, o que falta é experiência, é habilidade, é conseguir fazer aquilo com destreza, com rapidez. Às vezes, o que falta é união, ou é networking, ou é relacionamento, ou é encontrar um sócio. Em outros momentos, o que falta pode ser também o dinheiro. Né? Me falta conhecimento, eu preciso fazer um curso X, mas eu não tenho hoje recursos financeiros para fazer esse curso, então eu preciso montar uma estratégia, eu vou trabalhar com uma outra coisa durante um determinado período para reunir dinheiro para poder fazer esse curso que eu quero para daí ir para o meu caminho. Tem algum problema? Não tem. Tem gente que tem medo de fazer isso. Fala, puxa, mas eu vou estar saindo da área. Não vai. Se você tem um objetivo, você tem um foco, e você está fazendo aquilo por um momento para conseguir viabilizar esse objetivo, você não está saindo do foco. Às vezes o que falta é divulgar, é se expor, é se mostrar. Tem gente super competente que está procurando trabalho e não conta para ninguém, né? Precisa contar. Mas na maioria das vezes, o que falta mesmo é fé. Não estou falando de fé religiosa. Eu estou falando de fé humana. Fé em você mesmo, acreditar que você pode, acreditar que você consegue, que você vai ser quem você quer ser. Agora, um planejamento de carreira não é uma coisa para ficar só no papel. Você precisa realmente
fazer, executar, você precisa dar o primeiro passo, ter atitude. Não adianta daqui 5 anos você abrir uma gaveta e encontrar, olha que legal, um tempo atrás eu fui numa palestra e aí falava pra gente fazer um planejamento de carreira, eu fiz, olha que legal. Tem umas coisas que deram certo, umas coisas que não deram. Gente, não é assim. Se você está planejando é para executar. Então vá lá, tenha atitude, tome o primeiro passo, porque depois que você dá esse primeiro passo, fica muito mais fácil. A gente se sente bem com ele, a gente se sente motivado porque a gente conquistou, a gente conseguiu. E aí é muito mais fácil para você dar os outros passos, para você continuar. O importante é planejar e agir. É o planejamento mais a ação, não é só uma coisa. Planeje a sua carreira, torne-se empregável, assuma o controle do seu destino profissional. Hoje se fala muito em empregabilidade, ser empregável. O que é isso? É ser um profissional, ser uma pessoa que os outros querem por perto para fazer alguma coisa. Tem pessoas que, se alguém te falar assim, eu estou precisando de alguém para me ajudar, você já lembra de fulano. Fulano você pode chamar, ele é pau para toda obra, ele ajuda, ele é focado, ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar. E tem gente que é o contrário. É muito comum as empresas hoje premiarem em dinheiro um funcionário que traz um amigo para trabalhar, né? Que indica um colega, uma pessoa que ele conhece para vir trabalhar na empresa. E muitas vezes a gente vê aquela situação. Você reúne a equipe e fala assim, olha pessoal, é o seguinte, a gente está aqui com 2 vagas para trabalhar no setor de vocês, então quem tiver alguém para indicar, alguém que possa vir aqui, que vocês indicariam para vir trabalhar com a gente, vai ganhar um prêmio de X reais e tal e tal. Vocês conhecem alguém assim? Já estão lembrando de alguém? Todo mundo? Não. Como assim? Fulano, você está na faculdade, eu sei, você está estudando, você está no último ano, a faculdade é cheia de gente, deve ter umas 80 pessoas na sua turma, e aí, não tem ninguém lá da sua sala que não está trabalhando ainda, que está procurando e tal? Não, tem bastante gente que não está trabalhando ainda, um monte não arrumou nada. Então, não tem ninguém para você indicar? Olha, indicar mesmo assim, não, eu prefiro não indicar ninguém. Vai trabalhar no meu setor, né? Não, prefiro não indicar ninguém não. Mas como assim? Não, tem um monte de amigo que sai, amigo de balada, que a gente faz churrasco. Agora, para trabalhar comigo aqui, eu não quero ninguém me atrasando, não tem ninguém que vá me ajudar mesmo, não vou indicar ninguém. Outra situação é, a pessoa vem no dia seguinte com um monte de currículo impresso, uns 10 assim, fala, olha, esse aqui é de umas pessoas que eu conheço, um pessoal lá da minha turma e tal, mas não estou indicando ninguém. Eu só estou trazendo, que eu comentei lá que tinha vaga, o pessoal me deu o currículo, mas assim, nenhuma indicação minha, você só contrata se você realmente gostar, se passar lá na seleção, não toma como indicação minha. A pessoa não quer colocar a mão no fogo por ninguém. Você é essa pessoa? Essa que todo mundo chama para balada, chama para o churrasco, mas que não chama para trabalhar? Ou você é essa pessoa que o que pintar, vão chamar você? Né? Isso é ser empregável, é ter um comportamento, uma atitude, um perfil de alguém que quer trabalhar, de alguém que contribui, de alguém que ajuda. Bom, você olhou para dentro de você mesmo, fez um trabalho de autoconhecimento, conheceu o mercado, encontrou um caminho, estabeleceu um objetivo e planejou a sua carreira. O que você precisa fazer agora para conseguir? Elaborar um bom currículo. A pessoa fica 4 anos na faculdade e faz um currículo em 4 minutos? Não dá. O currículo é uma coisa extremamente importante. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, é como um mercado mesmo. Tem muitos produtos na prateleira, muitos profissionais na prateleira. Você é um desses produtos que está na prateleira, você é um desses profissionais. E quando o recrutador está passando e olhando todos esses profissionais, a primeira coisa que ele vai ver é a embalagem. E no nosso caso, o que é a embalagem? É o currículo. Um recrutador leva em média 6 segundos para fazer a primeira análise de um currículo, para fazer um eye tracking, como a gente chama, né? Que é passar observando alguns pontos mais importantes para ver se esse currículo vai ser interessante para a vaga que ele tem ou não. E aí eu conheço um monte de gente que fala assim, poxa, eu estou divulgando meu currículo há um tempão e ninguém me chamou ainda, e o currículo nem está assim tão ruim. Tem o contrário também. Eu dava aula e eu tinha uma aluna minha aplicadíssima, excelente, que tinha uma boa experiência. Ela me procurou e falou, Ângela, eu estou divulgando meu currículo há um tempo e ninguém me chama nem para entrevista.
falei, Aninha, não é possível, que você é uma excelente profissional, seu currículo deve estar péssimo. Imagina, Angela, que é isso, meu currículo não é péssimo, não, você já sabe todos os lugares que eu passei, meu currículo é muito bom. Eu falei, não, calma, sua experiência profissional é muito boa, o currículo é um documento e o seu currículo deve estar péssimo, porque se ele não está conseguindo mostrar todas as qualidades que você tem, toda a experiência profissional que você tem, a ponto de ninguém nem querer te chamar, sendo que eu sei que tem vagas abertas em diversas empresas para esse tipo de cargo que você quer, porque de repente podia ser que não tivesse oportunidade para aquilo, é uma coisa a se pensar também, você quer trabalhar com uma coisa que não tem oportunidade, mas nesse caso tinha. O seu currículo que está ruim, a gente precisa dar uma olhada. E estava mesmo. Tinha vários problemas estruturais no currículo dela que realmente nenhum recrutador ia se interessar. Só que quando o recrutador se interessa pelo seu currículo, é que ele vai separar isso, não vai te descartar, depois vai fazer uma outra análise mais aprofundada, aí sim lendo inteiramente o teu currículo, para aí possivelmente chamar você para uma entrevista para começar aí as avaliações e tal, iniciar um processo para ver se você é a pessoa indicada para aquela vaga. O seu currículo hoje valoriza você? Ele é a melhor embalagem que você pode dar para você como produto? O que a gente tem que pôr no currículo? O que o recrutador olha? O que as empresas querem saber? O que se procura é o chá profissional. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, no seu currículo, a primeira parte, resumê, mini currículo, resumo do currículo, mini apresentação, existem nomenclaturas diferentes, mas é importante fazer um pequeno texto de um parágrafo que apresenta você. E ele precisa ter claro qual é o seu objetivo e qual é o seu chá. Porque o recrutador tem em mãos uma vaga. E essa vaga, ele já estabeleceu a vaga, seria o objetivo. Quais são os conhecimentos necessários para um profissional executar esse trabalho e ser contratado para essa vaga? Quais são as habilidades necessárias? Qual que é a diferença? Conhecimento é aquilo que você sabe na teoria. Habilidade é aquilo que você sabe na prática. Então você pode, por exemplo, contratar um profissional de marketing de moda que ele precisa ter muito conhecimento e muita habilidade em questões específicas do marketing da moda. Mas ele só precisa ter alguns conhecimentos sobre criação. Por quê? Porque ele não vai trabalhar com criação, ele só precisa entender um pouco para poder conversar com o pessoal da equipe de estilo na mesma linguagem e compreender o processo. Mas ele não precisa ter a habilidade de criação, ele só precisa ter alguns conhecimentos. Então aí vem a diferença. O que você tem de conhecimento, o que você tem de habilidade e a atitude é o comportamento. Hoje, a maioria das pessoas que são demitidas por problemas comportamentais, porque não sabem muito bem como lidar com chefia, com subordinado, com colega, não sabe como se comportar no ambiente de trabalho, ou que assume uma posição de liderança e não está preparado para ser líder. Então, essas atitudes estão ligadas com o que a gente viu lá no começo, é a coisa do autoconhecimento, você saber quem você é e você falar dessas suas características. Aqui eu tenho 3 exemplos de 3 currículos de pessoas em estágios profissionais bastante distintos, para poder ilustrar. O primeiro é um exemplo de um estagiário, uma estagiária, que, portanto, não tem ainda nenhum tipo de experiência, só tem conhecimento. Eu tirei os dados, o nome e tal, para preservar a pessoa. Estudante do último ano de design de moda pela Universidade X, com curso livre de ilustração de moda pela escola tal, e inglês fluente. Aí o objetivo dela, procura oportunidade para estagiar na área de criação, é o objetivo dessa pessoa. Ela fala dos conhecimentos dela. Tem o conhecimento em desenho técnico e ficha técnica. Ela começou bem, porque se você for pegar qualquer vaga para estágio na área de criação, é exatamente isso que eles pedem. Alguém que tenha conhecimento em desenho técnico, em ficha técnica. É o primeiro passo. Se ela não colocar que tem conhecimento nisso, ela não vai nem conseguir. Tem o conhecimento em desenho técnico e ficha técnica. Bons conhecimentos em modelagem e em desenvolvimento de coleção. Então, ela já colocou aí um diferencial, O que ela sabe a mais do que o que as vagas normalmente pedem. Bons conhecimentos a mais em modelagem e desenvolvimento de coleção. Aí ela vai para a atitude dela. Sou proativa, determinada, organizada, criativa e com facilidade de relacionamento para trabalho em equipe. Um outro
resumo de currículo também desenvolvido por uma pessoa, sem orientação nossa, nada, que nós pescamos aqui para mostrar como exemplo. Aqui já de um profissional pleno. Engenheira têxtil, graduada pela Universidade X. Esse é o objetivo dela, trabalhar como engenheira têxtil. Experiência de 4 anos em controle de produção e em controle de qualidade das matérias-primas, realizando a orientação de operação de máquinas específicas da indústria têxtil. Vivência em todas as etapas de uma fiação, desde o recebimento da fibra até a conclusão do fio. Então ela consegue explicar muito bem ali, ela quantifica, né, o tempo de experiência que ela tem, que são de 4 anos, e o que ela fazia, com uma vivência grande em todas as etapas de processo. Olha que interessante o que ela coloca agora em relação à atitude dela. Ela fala assim: habilidades na comunicação oral e escrita. Um monte de gente pararia aí, mas não, ela consegue explicar por que isso é importante. Ela sabe para que serve a habilidade de comunicação oral e escrita. E ela coloca: divulgando e consolidando informações, normas e procedimentos, desenvolvendo relatórios de produção, interagindo com as pessoas. Então ela sabe fazer bons relatórios e ela sabe elaborar as normas, passar isso para a equipe e fazer com que a equipe realmente cumpra essas normas, porque compreendeu essas normas. Conhecimentos avançados em informática e internet, tenho disponibilidade para mudar de cidade. E agora um último exemplo de uma profissional já sênior, que já tem uma experiência maior. Atualmente ocupa o cargo de District Manager na empresa tal, na divisão de X. Responsável por 12 lojas, 130 funcionários, incluindo 12 gerentes em São Paulo e respondendo por 42% do faturamento da empresa. Quando a gente está falando já num cargo gerencial, é muito importante quantificar. Uma coisa é você ser gerente de uma equipe de 3 pessoas, outra coisa é ser gerente de uma equipe de 300 pessoas. Né? Então você quantificar, mostrar, né, isso é extremamente importante. Possuo visão ampla do negócio, detecto com facilidades alternativas e visualizo opções. Ali tem um errinho de digitação, mas estava assim, eu deixei como estava realmente. Sou criativa, comunicativa e articulada. Então, ela disse que cargo ela ocupa, já deixando claro o objetivo dela, quantificou o que ela sabe fazer, foi para as atitudes dela e aí ela volta para esse objetivo, porque quando ela coloca lá em cima essa quantificação, a gente já consegue compreender sobre os conhecimentos e as habilidades que ela tem, né? E aqui ela consegue estruturar um objetivo muito inteligente, porque não é um objetivo onde ela se vê isoladamente, é um objetivo onde ela une o objetivo dela e o objetivo do recrutador, o objetivo da empresa, em um único objetivo. É muito inteligente isso, veja. Estou à procura de novas oportunidades e grandes desafios, a fim de contribuir com o meu know-how para o crescimento do negócio, potencializando o resultado líquido e a retenção de clientes. O meu objetivo é o seu objetivo, eu estou aqui para fazer a sua empresa crescer. Me contrate, né? Excelente, ótima estrutura. O restante, vocês já conhecem, é uma estrutura normal de currículo, lembrando que currículo é documento, então ele tem que ser feito dentro de um padrão, é extremamente importante revisar português, revisar a gramática, pensá-lo de maneira inteligente, pode dar para mais alguém dar uma revisadinha para você, para te ajudar a fazer uma estrutura correta, né? Gostaram do seu currículo, chamaram você para uma entrevista? Ótimo, agora é a chance que você vai ter de falar, a chance que você vai ter de aparecer, de mostrar quem você realmente é, o que você realmente sabe e aonde você quer chegar. Se prepare para a entrevista. É muito comum a pessoa, quando está procurando uma colocação, começar a mandar currículo para Deus e todo mundo, e aí ligam para ela, pedem para ir na entrevista, vem aqui amanhã, a pessoa vai, chega lá, o recrutador começa a entrevista de emprego falando assim: então, eu gostaria de saber por que você se candidatou para essa vaga, o que te interessou nessa vaga, por que você acredita que você é a pessoa ideal para ocupar esse cargo. A pessoa fala assim: então, eu me candidatei para várias vagas, sabe? Aí, assim, quando me ligaram ontem, fiquei super feliz, tudo bem, mas na verdade eu não sei exatamente qual vaga que é essa. Você pode me explicar um pouquinho mais sobre a vaga? Gente, por favor, né?
Você está perdendo o tempo do recrutador, você está mostrando que você é uma pessoa desorganizada, sem foco, que está indo numa coisa que nem sabe o que é, que nem sabe o que é. E pior ainda, o recrutador tem que explicar a vaga. Tem casos que o recrutador explica a vaga, a pessoa fala: ah, tá bom, obrigada pela oportunidade, mas essa vaga não me interessa. Gente, a pessoa perdeu tempo, tirou o tempo do recrutador, é um absurdo. Se prepare para a vaga. Se te ligaram, você está dirigindo, você está no trânsito, está complicado, dá uma paradinha. Ou fala para a pessoa: eu estou dirigindo, a gente pode se falar daqui 5, 10 minutos, né? Mas faz a coisa direito, veja o que é, se prepare, estude a empresa, veja que empresa é, o que ela faz, como que ela funciona. Veja como está sendo o trabalho dessa empresa no momento, na sua área de atuação. Se a sua área é visual merchandising, você vai fazer uma entrevista na empresa X, antes de ir na entrevista, pesquisa, vê o que essa empresa X está fazendo no VM dela. A sua área é marketing, legal, vai pesquisar o que aquela marca está fazendo de estrutura de marketing. Mas chegue para lá munido de informações para conversar. Você vai ganhar muitos pontos e você vai poder mostrar melhor quem você é, porque você vai ter informação para discutir. Não vá de mãos abanando simplesmente esperar e responder aquilo que te perguntarem. Se prepare para isso. Quando a gente consegue, então, olhar para dentro, olhar para fora, se planejar, estruturar a nossa imagem de como a gente quer ser visto, é quando a gente realmente consegue começar a construir o futuro. E a gente consegue se ver naquela posição que antes era só um sonho, só um objetivo distante. E aquilo que fazia o nosso olho brilhar, simplesmente como uma ideia, passa a fazer o nosso olho brilhar de verdade. Você conquistou, você chegou lá. Você passa a ter um dia a dia com aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente procura. E isso é maravilhoso. A sensação de objetivo de carreira conquistado, né? A sensação de dever cumprido. E até e por que não agora estabelecer um novo objetivo, estabelecer uma nova meta e ir adiante, seguir em frente. O seu futuro profissional está nas suas mãos. Imagine, planeje e construa. Sinta, pense e faça. O Carreira Fashion é uma empresa que procura auxiliar vocês e todos os estudantes e profissionais da área de moda, fazendo a integração com as empresas do setor. O Carreira Fashion hoje é a maior empresa de recursos humanos de moda da América Latina. Mais de 30 mil pessoas já publicaram o seu currículo no site, já divulgaram o seu currículo lá. Em 2013, agora está indo para 8 anos de mercado. São cerca de 10 mil pessoas empregadas através do site, mais de 15 mil candidatos que participaram de entrevistas de emprego. 150 profissões aí na área de moda, onde é possível cadastrar o seu currículo, o seu portfólio, e mais de 5 mil empresas pesquisando currículos. Quando eu falo que elas estão pesquisando currículos, é muito importante deixar isso claro. Quando a pessoa coloca o currículo dela num site como o Carreira Fashion, ela não está apenas se candidatando para as vagas que estão disponíveis ali no site naquele momento. Muitas empresas optam por não divulgar a vaga. A gente até teve um caso que ficou famoso lá de uma empresa muito renomada, que muita gente quer trabalhar. Eles tinham um cargo muito bom, eles colocaram uma vaga, era terça-feira, umas 4, 5 da tarde. Na quarta, às 9 da manhã, a menina ligou lá desesperada: por favor, tira a vaga do ar, porque eu já recebi muito currículo, a minha caixa de e-mail lotou, eu não vou conseguir triar todos esses currículos, então, na verdade, eu vou fazer o processo de um outro jeito, eu mesma vou pesquisar. E muitas marcas, muitas empresas têm cadastro no Carreira Fashion, não para divulgar a vaga e receber currículo, mas para utilizar o banco de dados dos currículos que estão lá ativos e pesquisar diretamente quem elas querem. Grandes marcas, principalmente marcas internacionais que estão vindo para o Brasil, ou marcas que estão com, empresas que estão com um cargo muito específico, sabem que se colocarem, divulgarem essa vaga, vão receber muito mais currículo
e muitas vezes currículos que não tem nada a ver com o que elas procuram. Como elas também têm a possibilidade de pesquisar no banco de dados, boa parte das vagas é feita dessa forma. A gente tem uma estimativa de que se hoje eu tiver 1.000 vagas no site, na verdade são 1.500 processos seletivos mais ou menos que estão em funcionamento, em andamento, por conta das empresas que estão buscando diretamente de acordo com o que está divulgado lá. Esse é o site do Carreira Fashion, para quem ainda não conhece, eu convido a conhecer. E aqui os trabalhos que são desenvolvidos pela empresa. Então lá é possível para os candidatos divulgarem o seu currículo e portfólio, se candidatarem às vagas que estão divulgadas lá. Para as empresas, elas podem divulgar as vagas, como eu acabei de explicar, fazer a pesquisa no banco de dados, e há também o processo de hunting. Então, quando as empresas têm alguma vaga mais específica, de um nível gerencial, nível de direção, muitas vezes elas contratam o Carreira Fashion para fazer o trabalho como headhunter. A pesquisa salarial, que nós vimos aqui na palestra em alguns momentos, fica disponível também no site para que possa ser consultada. E o Carreira Fashion ainda presta também serviços de orientação de currículo, orientação de carreira e o counseling que eu faço. E a gente tem todo um serviço dentro do site, junto ao site, para que isso seja desenvolvido. Aqui estão os nossos contatos nas redes sociais, o e-mail, atendimentoassinante@carreirafashion.com.br. Quem tiver qualquer dúvida, precisar qualquer tipo de informação sobre orientação de currículo, orientação de carreira, sobre counseling, para fazer divulgação do seu currículo, do seu portfólio, pode entrar em contato com a empresa, entrar em contato através desse site. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui e eu desejo a todos que o seu objetivo seja efetivamente conquistado e que você consiga construir uma excelente carreira, uma carreira de muito sucesso em moda. Obrigada!